Fala, galera! O negócio é o seguinte, o que vocês vão ver agora? Aula 2? Vocês viram verbos, né? Agora vocês vão ver o quê? Vozes verbais. Vozes verbais. O verbo tem voz, Álvaro? Tem. Vozes verbais. Vozes verbais, galera. Vozes verbais. Então vamos lá. Já estão preparados aí? Bora, bora. Sem enrolação, se liga. Quando fala em vozes verbais é o seguinte, Álvaro, o que são vozes verbais? Já vou dar um spoiler para vocês aqui, ó. Quando fala em vozes verbais, o verbo pode estar na voz ativa. Vai ser bem assim, ó. Voz ativa. Álvaro, quando que o verbo está na voz ativa? Você vai ver, tá? Falou em vozes verbais, é voz ativa. O verbo pode estar na voz passiva. Voz passiva. Ou o verbo pode estar na voz reflexiva. Voz reflexiva. Reflexiva. Então é isso, galera. Se liga, ó. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Isso são vozes verbais, as vozes do verbo. Muito bem. Tranquilidade? Beleza, galera. Então vamos lá. Ó. Se liga. Olha que facinho, ó. Álvaro, quando que o verbo está na voz ativa? Vem cá, gente. O verbo está na voz ativa. O sujeito da oração, você vai ver depois isso aí, tá, gente? O sujeito, ele é o agente da ação verbal. Como assim, Álvaro? É o sujeito que pratica a voz. Como assim, ó? Pega essa frase, galera. O repórter leu a notícia. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Aí você tá vendo, o repórter leu. Olha o verbo aqui, ó, leu. Alguém nessa frase leu alguma coisa. Quem leu, Álvaro? O repórter. Então o repórter é o sujeito. Então o repórter fez alguma coisa. O que ele fez? Leu. Isso é voz ativa. O sujeito, ele é agente, ele age. O repórter leu. E quem lê alguma coisa. Então o repórter leu a notícia. Isso é voz ativa, galera. Quando o sujeito faz alguma coisa. O repórter leu a notícia. Outra. Vem cá. Fala assim, ó. Mariana fez o almoço. Mariana fez o almoço. Ah, o verbo no passado. É, verbo no passado, muito bem. Aí eu pergunto pra vocês, galera. Quem fez o almoço? Mariana. Mariana é o sujeito, porque a Mariana fez alguma coisa. O que ela fez? O almoço. Então, o sujeito pratica a ação. A Mariana, que é o sujeito, ela fez alguma coisa. O que ela fez? Ela fez o almoço. Então, você tem o verbo na voz ativa, ou seja, o sujeito, ele é o agente da ação. Então, voz ativa é quando o sujeito faz alguma coisa na frase. O sujeito pratica a ação. Olha que facinho, gente. Aí vem cá, Álvaro, voz passiva. O que é voz passiva? Chega aí, galera. O sujeito agora torna-se paciente. Então é sujeito paciente, o sujeito não faz nada. O sujeito, ele sofre a ação. Dá uma olhada, galera. Quando eu falo, ó, o repórter leu a notícia, que é voz ativa, é a mesma coisa que falar, a notícia foi lida pelo repórter. A notícia foi lida. Álvaro, a notícia é o sujeito agora? Agora a notícia é o sujeito, ó. Tá vendo? Foi lida. Alguma coisa nessa frase foi lida. O que foi lida? A notícia. A notícia é o sujeito, mas é o sujeito paciente. Por que sujeito paciente, Álvaro? Porque agora o sujeito não fez nada. Então, ó, o repórter leu a notícia, é voz ativa. A notícia foi lida pelo repórter, é voz passiva. Fácil assim, ó. Então, vem cá. Mariana fez o almoço. Voz ativa. Voz ativa. Por que voz ativa? Porque o sujeito fez alguma coisa. Mariana fez o almoço. Aí eu quero colocar na voz passiva. Se Mariana fez o almoço, eu pego aqui, ó. O almoço. Peraí. Mariana fez o almoço foi feito. O almoço foi feito pela Mariana. Ou por Mariana. Por Mariana. Então veja, ó, o almoço é o sujeito, e aí você está vendo, o almoço foi feito. Por que é voz passiva? Porque o sujeito não fez nada.
O sujeito, ele recebeu a ação. O sujeito aqui é o almoço. Como é que eu chamo esse sujeito, Álvaro? Sujeito paciente. Então, o almoço foi feito. Olha que facinho, galera. Não é fácil o negócio? Álvaro, fala de novo. Vamos lá, hein? Voz ativa. O repórter leu a notícia. Voz passiva. A notícia foi lida pelo repórter. O repórter leu a notícia, voz ativa. A notícia foi lida pelo repórter. Voz passiva. Mariana fez o almoço. Voz ativa. O sujeito fez alguma coisa. O almoço foi feito por Mariana. Fácil não é, galera? Na boca agora. Vem cá, na boca. Na boca, galera. Se eu fizer assim, ó. Veja aí. Álvaro deu uma aula. Álvaro deu uma aula. Isso é voz ativa. Álvaro é o sujeito. Álvaro deu uma aula. Voz ativa. O sujeito. Como fica a voz passiva? Álvaro deu uma aula. Aí você põe, uma aula foi dada pelo Álvaro. Ó, voz passiva. Facinho, hein? Isso é faixa branca ainda, galera. Então, voltando aqui, ó, só para você entender essa parada. O que eu tenho aqui? Voz ativa quando o sujeito pratica a ação. O repórter leu a notícia. Voz passiva, o sujeito torna-se paciente. A notícia foi lida pelo repórter. Voz ativa, Mariana fez o almoço. Voz passiva, o almoço foi feito por Mariana. Facinho, não é, galera? Tranquilidade? Só isso. O que nós vamos fazer no próximo vídeo? Questõezinhas faixa branca. Questõezinhas faixa branca. Olha que fácil o negócio. Cai na tua prova? Cai. Você vai fazer uma prova de voz ativa, voz passiva, lá vai ter vozes verbais. Daqui a pouco, então, nós vamos fazer 5 questõezinhas faixa branca. Faixa branca. Falou, galera? Beleza? Então é isso. Daqui a pouco a gente se fala. Ó, já vamos fazer as questõezinhas, hein? Faz agora, galera. Faz agora. Aí a gente já volta corrigindo essas questõezinhas faixa branca. Ué!